Cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. Aqui é o Daniel do Slacken e hoje eu respondo a dúvida do Joaquim Lima. Olha lá. O que fazer quando a atividade do airlock parou antes do esperado? Sendo que a atividade de fermentação seria em torno de 10 dias e com 5 a atividade parou. Joaquim, alguns pontos aqui para a gente falar sobre esse assunto. Pode ter acontecido muita coisa, tá? Inclusive nada. É isso aí. Na verdade, assim, primeira coisa que a gente tem que ter em mente: pensar que o airlock deve funcionar durante 10 dias, deve ter atividade durante 10 dias e não só 5. Isso já é o primeiro erro que a gente pode estar cometendo. Claro que muita gente, para facilitar o ensino e a compreensão do processo de fermentação, ele vai falar o seguinte: depois que você terminou a sua abraçagem, você pula a levedura, fecha a tampa, bota o airlock, bota para fermentar, ok? Vai começar a fermentação, a atividade das leveduras vai estar rolando ali, vai estar acontecendo a fermentação, transformação dos açúcares em álcool e gás carbônico. O gás carbônico começa a ser expulso do balde, é quando tem o borbulhamento do airlock. E ele vai fazer isso até acabar a fermentação. Acabou a fermentação, acabou o borbulhamento. Isso seria o mais simples. E ainda, além disso, você vai poder também ouvir falar que uma fermentação demora 10 dias. A fermentação demora 7 dias. E isso não é bem por aí, tá? Por exemplo, porque eu falei, pode até não estar acontecendo nada. Se você tiver uma fermentação muito vigorosa, tem bastante leveduras, a temperatura de fermentação está alta, é uma cepa forte, uma cepa agressiva, ela pode em 5 dias consumir todos os açúcares fermentáveis e simplesmente parar de borbulhar, porque de fato a atividade diminuiu muito e ela já consumiu todos os açúcares fermentáveis. Ou também, você pode ter pouca levedura e aquele consumo é mais lento, demora mais para ter o consumo e demorar mais que 10 dias, por exemplo, para terminar a sua fermentação. Então, o que eu já falei aqui e vou repetir, o airlock não é o densímetro, certo? Já tem até um meme aí na internet de keep calm, airlock não é densímetro, que talvez muitas pessoas aqui já viram isso, que é justamente essa questão. O airlock estar funcionando não é nenhum indicativo para a gente, tá? O cervejeiro não precisa ver o airlock. Claro, vai dar uma dica se está funcionando bem, se começou a atividade mais agressiva ali das leveduras, ok, mas nem sempre é assim. Nem toda cepa transforma, faz essa conversão tão rápida e é tão agressiva, borbulha tanto. Às vezes, de fato, é mais lento. Se você estiver fazendo uma fermentação com uma temperatura mais baixa, também vai ser mais lento. A questão é o quê? Você precisa atenuar seu mosto, chegar na atenuação final e a atenuação não mudar. Ou seja, você chega no final da fermentação, 1, 2, 3 leituras do densímetro, sem mudar, significa que você teve atenuação total. Basicamente é isso. Ah, pode acontecer de não ter chegado na atenuação total? Pode. Aí você está tendo problema de fermentação, taxa de inóculo abaixo do que era esperado, falta de oxigenação, falta de nutrientes, algumas coisas que você pode ter que rever no processo para fazer tudo acontecer da forma correta. Tá? Mas não quer dizer que falta de borbulhamento seja de fato um erro e que tem que fazer alguma coisa, e esses diazinhos aí não estão tão associados assim com o processo de produção. Tá? O que você vai ter que verificar é se está de fato tendo atenuação. Se está tendo atenuação, está tudo bem. Tá? Não precisa se preocupar com isso. E se não tiver tendo atenuação, aí tem que rever o processo. Se tem alguma coisa errada, maioria das vezes, falta de levedura ou falta de oxigenação. Tá? Mas pensa uma coisa, começou a atividade, a primeira fase da fermentação é a multiplicação celular. Elas ainda não estão consumindo os açúcares ativamente. Então não tem tanto borbulhamento, não vai ter muito borbulhamento e de fato está sendo a multiplicação celular ali das leveduras. Aí começa a fase de consumo efetivamente, a fase onde realmente vai ter borbulha. Quem já fez várias cervejas vai ver que algumas borbulham mais, outras borbulham menos. É fato, tá? Depende da cepa, depende da temperatura, vários fatores vão influenciar isso, tá? E não quer dizer que é melhor ser rápido, ter mais borbulhas, ou é pior se tiver menos, tá? Não é por aí. E vai começar aquele borbulho, vai ter um pico e vai começar a diminuir. Chega um ponto que começa a ser muito lento, a ponto de você abrir se está com uma geladeira, por exemplo, abrir, ficar olhando, olhar alguns segundos e simplesmente você não vê nenhuma bolha. E aí você pensa o quê? Parou o airlock, acabou a fermentação, o que eu faço? Tá certo? Não tá certo? E não é bem assim. Na verdade, tá rolando muita atividade dentro do seu balde fermentador, reações biológicas ali acontecendo, tá? Mesmo. Tá sendo gerado gás carbônico, mas talvez numa taxa tão baixa, naquele momento, que você não consegue verificar ele com uma bolha. Se você der um simples toque, já vai sair uma bolinha. Então você já perde
reações que estão acontecendo ali em nível molecular, microscópicos, que você não conseguiria ver, mas pode estar rolando sim. Tá? Outra coisa, claro, que eu já falei aqui também, pode acontecer de seu airlock não borbulhar nada. Bem, nesse caso a gente falou que borbulhou e parou, mas é o fato de simplesmente o seu balde não estiver bem vedado e está saindo gás carbônico por algum lugar que não pelo airlock. Isso também acontece. Pode acontecer de repente mexeu no balde, alguma coisa, tirou ali algum que estava vedando no próprio airlock e de repente começa a vazar um pouquinho de gás carbônico fora dele, diminui também a atividade. Tem muitas coisas que podem estar acontecendo, tá? Mas basicamente o que a gente tem que pensar é airlock não é densímetro, tá? Essa é a primeira, a gente tem que ver se o mosto atenua, se ele atenua bem. Isso que é o que a gente tem que ficar mais presente. Se atenua bem, tá tudo certo. Se não está atenuando bem, tem algum problema. Ou é lá no processo, de repente se não tem uma atenuação, a gente pode estar com algum problema, principalmente na mosturação, atividade enzimática não está correndo como deveria ocorrer, provavelmente por problema de temperatura, a gente pode ter um mosto menos fermentável do que a gente previa. O mais comum, como eu falei, é problema na fermentação, falta de levedura, falta de oxigênio, falta de nutriente. Isso pode fazer com que a atenuação não seja da forma como deveria ser. E aí tem que corrigir processo, tá? Tem que rever processo, tem que acertar a quantidade de leveduras, tem que oxigenar bem o mosto e nutrientes também, se for o caso, tá? Basicamente esses pontos vão fazer a gente entender se a fermentação está sendo bem feita ou não. Claro, sensorialmente, achou off flavor, viu algum álcool superior, pegou éster, alguma coisa que não devia, também é um indicativo de que a fermentação não foi bem feita. Se a fermentação não foi bem feita, problema de processo, e por isso também o airlock pode estar dando esse indicativo. Mas não tem que achar que seja só isso, simplificar e achar que o airlock vai definir tudo e qual que é o problema. Última coisa, a atenuação não está chegando, uma solução que pode fazer é chacoalhar um pouco o balde para ressuspender algumas leveduras que de repente já decantaram, que pode ter um pouco de conversão, aumentar um pouquinho a temperatura, principalmente já passou a primeira etapa ali de fermentação. Isso também pode fazer com que a gente tenha um consumo de açúcar um pouco maior, caso a gente ainda não tenha atingido a atenuação, ok? Espero que tenham gostado da sacada de hoje, já sabe, amanhã a gente está de volta. Um abraço, tchau, tchau!